Este episódio é um oferecimento Hubcom, estrutura completa de foto e vídeo para o seu negócio ser visto e lembrado. Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar? Bem-vindas, protagonistas, ao podcast que dá voz a mulheres empreendedoras que estão escrevendo suas próprias histórias de sucesso. Hoje vamos compartilhar com vocês mais uma jornada incrível de uma mulher que decidiu tomar as rédeas da carreira e escrever o seu próprio destino. Prepare-se para se inspirar. E eu não sei por qual plataforma você está assistindo esse episódio, mas é bom lembrar que estamos no YouTube, no Spotify, que são as plataformas onde ficam os nossos episódios completos, e também no TikTok e no Instagram, onde você confere os cortes, os melhores momentos dos nossos episódios. Em qualquer plataforma, a sua inscrição, a sua interação é muito importante pra gente. Qualquer like, qualquer joinha, qualquer comentário, qualquer encaminhar na etapa do nosso projeto é muito, 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 muito importante. E tem episódio inédito toda quarta-feira, 00:01. O episódio já tá lá completinho, fresquinho, tanto no YouTube quanto no Spotify. E a qualquer momento a gente sobe os cortes nas outras redes sociais. Se você é daqui, se você sempre vem aqui, você está sentindo falta de uma pessoa do meu lado, a Ari Lobo. A Ari Lobo não conseguiu estar presente hoje na gravação, mas em breve a minha amiga estará aqui. Então, se você não for curtir, compartilhar por minha causa, curte e compartilha pela Ari, entendeu? Pra ela fazer presente aqui também. E se você tá chegando agora e gostaria de estar na nossa bancada, se você fala, nossa, que projeto bacana, se você tá aí numa sequência da nossa playlist, vendo vários episódios e gostaria de estar aqui na nossa bancada, ou se você é uma marca e gostaria de estar associado com a gente, chama a gente no nosso e-mail, que é podcastprotagonistas@gmail.com. Várias mulheres que chegaram aqui, o primeiro contato delas com a gente foi lá pelo e-mail, então não deixe de entrar em contato com a gente. Já falei demais, falei quase 2 minutos já. Tá na hora de apresentar a nossa protagonista de hoje, que eu sei que vocês não vêm aqui por causa dos meus belos olhos, né? Vocês vêm pra conhecer a mulherada. Hoje a gente vai falar de arte e de amor. A nossa protagonista de hoje é Riva Fagion! Seja muito bem-vinda! Obrigada! Muito bom! A dona Riva, ela é mãe da Mai Fagion. E é interessante porque esse episódio ele vai ao ar na semana do Dia das Mães. Ah, legal. Então é meio que um esquenta pras nossas comemorações de 2 anos. Vocês vão ver alguns episódios especiais e diferentes. A gente nunca trouxe mãe e filha aqui. Tô muito feliz. Legal. Porque o empreendedorismo, as pessoas acham que os negócios das mulheres elas não rendem mais que uma geração, né? Aí quando a gente encontra uma família que tem 2 gerações de empreendedoras, amor, a gente traz pra nossa bancadinha. Seja bem-vinda, dona Riva. Obrigada. Ao longo do episódio, eu vou pesquisar aqui, vou falar pra vocês qual é o episódio da Mai, maravilhosa. Dona Riva, a senhora é artista plástica. Artista plástica. Eu queria saber como que a senhora virou artista plástica, porque as pessoas acham que é uma coisa distante, ser artista, coisa de longe, sabe? Uma coisa que de rico. Como que a senhora virou artista plástica? Então, eu não planejei. Eu acho que a arte me fez um convite e eu aceitei. Tá? Eu aconteci a arte. Porque toda vez quando a gente tem uma trajetória de trabalho, as pessoas estudam, elas se preparam para ser aquilo. Eu, de repente, cheguei numa fase da minha vida que eu já era aquilo e eu estava fazendo várias coisas e eu falei, nossa, eu sou artista. Então, calma, vamos voltar antes. O que a senhora fazia antes de se descobrir artista? Então, nossa, eu já fiz milhões de coisas, mas é engraçado que tudo que eu fazia eu acabava caindo em alguma coisa artística, tá? Vamos lá. Quando eu fui ser mãe, tá? Por exemplo, eu me via pintando parede, decorando, não tinha muito dinheiro na época. E, do nada, fazia aquela decoração, tá? Fui trabalhar também uma época eu tive uma empresa de flores artificiais, flores feitas de biscuit. Depois a gente fez uma parte que eram bonequinhos, tudo relacionado à arte. Mas em relação a estudo,
eu estudei pedagogia, né? E fui trabalhar na área, fui ser professora. Eu entrava, aonde que eu caía? Educação artística, sempre. Sempre eu fazia alguns planejamentos da escola, quando tinha, até pintar também parte de mural, de planejamento de festa, eu sempre estava envolvida e eu não me dava conta dessa parte artística. Eu lembrava de episódios de quando eu era criança, que eu gostava de desenhar, pintar, modelar, mas nunca assim aquele, nossa, ela vai ser uma artista, né? E o tempo foi passando e eu tinha as meninas. Aí eu não tinha mais como sair. Eu trabalhava fora, que eu trabalhava na escola, e não batia as agendas. Do trabalho com a as agenda meninas, da maternidade. Da maternidade. Não batia as agendas. Quem são as meninas? Maísa Fagion e Giovana Fagion. Beijo pra vocês, em qual lugar do mundo onde vocês estiverem assistindo, meninas. Isso. E aí eu resolvi, porque financeiramente não valia a pena, eu tinha que pagar uma pessoa para ficar com elas, tinha que levar para inglês, tinha que levar para fazer as atividades delas, e para ser professora não estava valendo a pena. Foi quando eu abandonei essa parte e fui ser mãe em tempo integral. Entendi. Né? E nessa de ser mãe em tempo integral, eu fazia bolo artístico para fora, tudo relacionado à arte, né? E foi indo até o dia que eu resolvi colocar isso, depois que as meninas já cresceram um pouco. Eu queria ganhar dinheiro, eu não queria só ficar dependendo do salário do Marco, eu não queria ficar só naquela vida de mãe, né? É porque é complicado, a gente já tá fazendo 2 anos e assim, a gente já viu histórias de mulheres que fizeram essa opção pela maternidade, mas depois que você aprende a ter o seu dinheiro, é um lugar tão desconfortável. Isso, por mais que você tenha um marido super bacana, você que fala assim pra ele, tô precisando trocar os meus pijamas. Aí, sei lá, você compra 3 pijamas a R$600 de boa, né? Pelo menos. Aí, nossa, R$600 em pijama. Por mais que seja uma pessoa que seja muito parceira, é difícil se colocar nesse lugar, né? A liberdade. A liberdade da escolha. Tá? Você viu um negócio, você vai lá e você não depende de uma tratativa, Eu acho que isso que a dona de casa hoje em dia, que eu acho que é muito difícil, que foi o que você falou, o marido pode dar de tudo, mas sempre tem uma questão de, olha, eu vou fazer isso, você tem uma satisfação para dar, né? E quando você tem o seu dinheiro, mesmo que seja um dinheiro, dinheiro pouco, da família... Tem alguma autonomia, né? Tem uma autonomia diferente, né? E aí foi quando eu parti para essa parte artística. Eu sempre gostei muito de pintar, sempre gostei muito de desenhar, mas assim, amador, tá? Não, mas pelo que eu tô vendo, não é tal de desenhar em parede, desenhar em bolo, painel, ensinar a criança a desenhar. Então, mas eu nunca me senti assim, artista. Tá? Eu nunca me vi artista. Você se sentia professora? Professora, talvez, uma pessoa que faz um negócio legal. Habilidosa. Isso, você usou a palavra certa. Habilidosa. E, de repente, o tempo foi passando, as coisas foram juntando, e nessas habilidades, você vai formando algo que você não enxerga, certo? Que é o artista, que é a parte da arte. Até o dia que eu pintei alguns quadros, só que eu não queria que os meus quadros ficassem... Era muito pouco. Quem ia ver meu quadro que eu pintei que alguém achava bonito? Quem ia na minha casa, tá? Talvez se eu conseguisse botar numa loja, numa exposição, não era algo que eu via acontecendo, né? Acontecendo como negócio ou acontecendo como reconhecimento? Como negócio. Era muito difícil. Tá? E era muito assim, vamos supor, era assim, as pessoas não viam aquilo, que eu também gostava desse negócio porque toda vez que você faz uma arte, tudo tem um propósito, você gosta de levar a sua arte para alguém. Tá. E foi quando eu pintei pela primeira vez em uma jaqueta, tá? Tanto é que hoje na Fagiarte, que é o nome da minha empresa, eu chamo de Arte que Veste. Eu faço várias outras coisas, eu pinto malas,
outras E peças. Isso aí eu acho interessante, porque você é autodidata. Uhum. Pelo que eu entendi, Sim. nunca houve assim, eu vou fazer um curso para aprender a pintar e desenhar em diferentes superfícies. Que é disso que a gente tá falando Sim, quando a gente não. fala de tela, de jaqueta, de parede, Não, de nunca bolo. teve um curso. Nunca teve isso. Nunca teve um curso. Nunca teve um curso. Isso não era pré-YouTube. Você já era essa nossa, pessoa. isso. E como que você fazia, Riva? Sei te dizer. A maravilhosa Porque- não sabe como aprendeu, gente. Ela só foi Porque, fazendo. assim, pra mim, eu vou te dar um exemplo da parede, tá? Quando eu pintei no quarto, a Giovana ia nascer e eu queria uma decoração e eu pintei um fundo do mar. Daí todo mundo olhava pra mim e falava assim: nossa, que coisa linda, como que você desenhou isso? E eu não entendia essa exclamação, porque, gente, é um peixinho. Eu fui lá e desenhei e pintei um peixinho. Hoje, eu olhando pra trás, pelas fotos que eu vejo, eu consegui colocar até 3D dentro do... Mas tudo assim por Só um peixinho. intuição. Muito do olhar, ver uma imagem e reproduzir, Tá. tá? Obviamente que geralmente, um artista, quando ele reproduz alguma coisa que ele vê, ele vai colocar do jeito dele. Sim, com a assinatura dele. E tudo né? começou assim. Aí né? pro bolo a mesma coisa. E são materiais totalmente diferentes também. Isso. E assim, uma das coisas que eu gosto muito na minha arte não sou eu que defino a arte, são meus clientes. A gente vai chegar nessa na parte. Riva. Tá. Mas assim, a questão da troca dos materiais também. Porque hoje a gente vive num mundo que tudo é muito segmentado. Até médico, se você vai. Ai, sei lá, você vai num dermato. Aí você fala, ai, doutor, mas eu tô com uma dorzinha aqui. Ah, isso não é comigo. Isso. Mas não deveria ser todo mundo clínico geral antes de Né? especializar? E a gente vê que as pessoas são cada vez mais especialistas. E você não, você foi uma generalista Isso. até que você encontrou. E as pessoas falam, ah, não, mas é que a tinta de parede é diferente da tinta comestível, graças a Deus, né? A gente agradece, né? Mas como era isso de testar os materiais? Você tinha medo de errar? Então, eu nunca tive medo de errar, tá? Eu boa nunca lição. tive medo de errar. E eu testava os materiais. Por exemplo, quando eu fiz essa parede, eu tinha uma lata de 3/4 de tinta branca e eu olhava para aquela lata, o que eu posso fazer com isso? Foi quando eu tive a ideia. Alguns corantes e eu tinha tintas para tecido, tá? Eu não tinha nem tintas hoje. Hoje você tem caneta Posca. Hoje você tem, nossa, você tem uma infinidade de materiais que ajuda muito, Tá. muito mesmo. Então eu tinha umas tintas de tecido que a minha avó fazia uns pano de prato, uma coisa assim. Eu pedi para ela e foi assim que eu pintei a parede. Tá? Eu pintei a parede com tinta látex, com corante e tinta de tecido. Eu fui misturando tudo, Tá. né? Pincéis ruins, pincéis de loja assim de material para construção, comuns, sabe? Que não era pra fazer um desenho, um desenho, um traço, mas eu já tinha aquele traço, aquela visão de tipo você matizar um desenho, não colocar um desenho chapado, né? De colocar uma sombra. Isso já eu não sei, eu não aprendi. Se você perguntar quando que você aprendeu a fazer uma sombra, quando que você aprendeu da profundidade num desenho, não sei. Não sei. Eu ia Mas fazendo ensinava e pras acontecia. crianças, porque eu aprendi isso na escola, você deve ter Né? ensinado. Isso, mas isso foi depois. Porque eu fui professora depois. Ah, entendi. Tá, quando eu fui professora, a Giovana acho que já tinha uns 7 anos, 6, 7 anos. Inclusive, eu fui professora dela. E a Maísa já tinha uns 13 anos, então já foi mais tarde. Mas eu já tinha, mas eu não era artista ainda, Entendi. tá? Eu só era uma pessoa que gostava de fazer umas decorações diferentes, que eu gostava, nossa, aniversário delas, então, você não tem Nossa, noção devia ser um evento. das coisas Não que era eu aniversário, fazia. era uma vernissagem. Sim. Eu criava, eu fiz uma festa para Maísa de Halloween, que até os docinhos era fantasminha. Eu pensava em cada detalhe, assim, e fazia assim, num gosto. E tudo que você faz nesse gosto, acaba acontecendo. Ficando muito bom, né? Fica muito bom, fica. E ficava gostoso também?
ficava gostoso. Poxa, dona Riva, próximo ideia que a senhora tiver, a senhora liga que a gente vai lá experimentar as suas com ideias. certeza, com Fica certeza. à vontade, chama a gente que a gente vai. E assim, e aí em qual momento que você olhou e falou assim, não, eu sou uma artista? Então, foi no momento em que eu resolvi colocar essa arte nas jaquetas, tá? Eu já pintava Isso foi quadro. quando, mais ou menos? Faz mais ou menos uns 7 anos, Tá. tá? Foi bem tarde. Nossa, Foi faz bem tarde. tempo. Isso. Pré-pandemia, né? Que agora a gente tem antes de Isso. Cristo, depois de Cristo, e o pré-pandemia, pós-pandemia. Isso. Antes disso, eu fazia pinturas em Tá. parede. Até eu pintava, que nem teve uma nutricionista, eu fiz a parede do consultório dela, quarto infantil. Você já tinha cliente, você já trabalhava com isso. essa coisa de arte sob demanda. Isso. Tá. As pessoas me pediam, que nem teve um quarto que eu fiz de um bebê também, que eu fiz um fundo do mar. Tá. Quarto de criança. Se você olhar no meu Instagram da Fagiarte, lá para baixo tem algumas... Essa semana passada eu fiz uma lavanderia. Que legal. Tá? Fazia muito tempo que eu não fazia parede. Porque quando você sou artista agora, você tem que focar mais num nicho para tentar se especializar naquilo. Porque senão abre muito leque e aí você acaba... Existem multiartistas que, nossa, eu acho fantástico. Mas eu não consigo abraçar tudo. Não, dona Riva, a senhora é uma multiartista, tá? Se ninguém Né? falou pra senhora, vamos fazer esse Então, chá de revelação aqui no protagonista. Chá de revelação. Não é? É multiartista, gente. Então. Deu positivo. E eu nunca, assim, dava muito valor para as coisas que eu fazia. Eu sempre tive esse medo, muito medo. Mesmo com as pessoas pagando pra você ir lá fazer. Pagando, falando, admirando, sempre teve uma cobrança muito. Mas eu tô trabalhando isso na terapia e não tem problema, né? E foi assim que eu comecei. Aí você começou com as jaquetas. Como que veio a ideia de fazer a jaqueta? Então, as jaquetas foi quando eu fiz a primeira jaqueta para Giovana. Eu já tinha feito quando elas eram crianças algumas roupas, pintado, pano de prato, tudo, mas eu fiz uma jaqueta para Giovana que ela ia sair, eu acredito que foi. Ou não lembro quem que foi que falou: tem um desenho de uma jaqueta, e eu falei: mas eu acho que eu posso fazer isso. Peguei a jaqueta da Giovana e desenhei uma arte e todo mundo, nossa, ficou lindo, ficou lindo. Eu achei bonito, né? Que eram coisas raras, porque eu nunca achava muito bonito as coisas que eu fazia. E aí, depois dessa, eu pintei outra. E aí, eu pintei outra. E aí veio, faz uma dessa pra mim, faz uma dessa pra mim. Daí eu falei, nossa. Né? Daí eu lembrei de quando eu pintava os quadros e eu não gostava de um quadro preso na parede. Daí eu falei, tá. Eu quero um quadro que ande no corpo das Você pessoas. entendeu? Entendi. Porque daí quem olhava essa jaqueta, tanto é que a Giovana ela põe para vender de vez em quando, ela faz uns desapegos e sempre saía briga por causa da jaqueta, porque todo mundo queria. Daí fiz para Maísa também e aí eu comecei a personalizar. Por quê? Na minha arte, a emoção que eu tenho é de te agradar, tá? Tem toda uma história. Não é simplesmente eu pego uma jaqueta e eu pinto essa jaqueta e acabou. E você vai comprar. Não. Você vai vir me pedir uma jaqueta e no seu pedido tem uma história. Tá. E eu coloco toda essa história e essa emoção na jaqueta. Entendi. Tá? E, nossa, cada história linda. E é legal que eu acabo participando da vida um pouquinho de cada cliente meu. Quer contar uma história de uma jaqueta? Vamos lá, deixa eu ver. Nossa, são tantas. Deixa eu ver de algumas aqui. Teve uma moça há pouco tempo que ela pediu que eu fizesse uma jaqueta para o namorado dela, que ele era pagodeiro e ele ia fazer uma apresentação com uma pessoa importante. Pelo que eu entendi, era um pagodeiro importante, tudo. Eu sou pagodeira. E... Posso citar vários nomes. Pode ser um Tiaguinho, um Péricles, um Belo. Ela me falou na época, agora eu não lembro. Jorge Aragão. Pode ser. E... Vamos puxar essa história Sim. depois. E aí eu sei que... tá lá, eu até fiz Tá. uma narração em cima dessa jaqueta. E ela fez para ele de surpresa. Tá. Ela colocou o nome dele na jaqueta
ela colocou o logo, né? Porque ele tem uma banda, não sei se é banda que fala de pagode. É grupo, é um grupo, isso, desculpa. Imagina. Ela tinha a logo, tudo, e ela falava, não, mas eu quero assim, assado, e eu mandava o projeto para ela para ver se estava ficando a cara dele. Ela, olha, tira isso, coloca aquilo. E você via toda aquela emoção dela, da surpresa de dar aquilo para ele, de surpreender ele, né? E quando eu mandei a jaqueta para ela me mandou foto depois dele vestindo, de que ele amou a jaqueta, de tudo o que causa, né? Então, a minha arte, ela conta uma história junto. Né? E aí é uma coisa que eu quero perguntar, duas coisas. Tá. Primeiro que a vida que a gente tá levando é muito dura, né? Sim, sim. É muito difícil você encontrar uma obra de arte no dia a dia. E quem convive com as pessoas que têm as suas peças encontra isso, né? Isso. Como que você se sente, assim, contribuindo de alguma forma pro cotidiano das pessoas ter arte? Eu acho extremamente importante, porque arte, geralmente, ela tem muitas coisas que a gente não enxerga, né? Mas quando você se dedica e faz alguma coisa para levar essa arte para as outras pessoas, tem estudos até que mostram que quando você vê algo bonito, uma arte em si, como que chama? Você relaxa. Tá? Eu acredito, 100%. Você não precisa desenhar, porque já tem estudos comprovados das pessoas que pintam, que desenham, justamente por terapias. Mas só de ver uma arte, e essa arte te encantar, o impacto que isso causa em você... Deixa feliz. Te deixa feliz, tá? Então, isso são estudos que são feitos, tudo, e eu achei isso muito legal, muito legal. E geralmente, daí, nessa perspectiva, um cliente vem trazendo o outro. Não, sim, né? E eu sempre falo que beleza importa. Que se beleza não importasse, Deus não fazia de uma coisa simples, rotineira, que é nascer e se pôr o sol, um grande espetáculo. Sim. Que é a coisa mais linda que tem, né? Lindo. Às vezes dá vontade de chorar. Com certeza. Tantas cores no céu, e você fala, nossa, como é perfeito, né? Não é? E se você for ver, é uma coisa meio boba. A maioria das pessoas nem presta atenção. Ou tá dormindo, a hora que nasce o sol, e a hora que o sol se põe, tá correndo de um lado pro outro. Sim. Às vezes nem para, nem levanta a cabeça e olha o céu. Eu falo assim, se beleza não importasse, Deus não fazia uso dessa ferramenta. Não é? Você concorda? Sim, sim. E a arte tá bem focada nisso. E aí outra coisa que eu ouvindo você falar, muita gente acha que a arte não combina com o cliente. Que o artista precisa ser livre para fazer o que ele quiser. E que um cliente, ele pode restringir o artista. Pelo que eu tô vendo, a sua experiência não é assim. É e não é. Vamos lá, Tem então duas retóricas aí. Então, vamos lá. É assim. Quando você me pede uma arte, você tem alguma coisa na sua cabeça. Tá? Eu já me deparei com isso em cliente. Quando você me passa a sua informação, a minha imagem é totalmente diferente do que você passou. Tá. E a gente precisa chegar num consenso disso, tá? Se você falou que nem... Eu tive um cliente que ele falou assim, olha, eu quero um leão, eu quero um coração, o leão saindo de dentro do coração, eu quero que você coloque o nome das minhas cachorras, que eu gosto de todas elas, eu quero que você coloque o signo, eu quero que você... E eu fiquei assim... Ele queria bastante coisa. Bastante uma coisa. Pessoa de 2 metros pra fazer uma jaqueta pra ele. E só que aí, foi o que eu falei pra ele. Eu falei, olha... Eu vou colocar daí tudo isso, só que dentro do meu risco, do meu traço. Porque todo artista, ele tem um traço. Se você for pegar lá nos grandes artistas, tudo, Monet tem um tipo de traço, Romero Brito tem outro tipo de traço, Tarsila do Amaral, se você pedir para cada um deles falar para mim, olha... Desenha um cupido com um coração. Se você der o mesmo briefing para todos... Cada um vai desenhar diferente. Então, é importante que quando você vai procurar uma arte, uma obra de arte, você vá atrás de um artista... Que te agrade. Tá? E aí, você acaba virando o artista preferencial dessa pessoa. Eu tenho uns artistas que, nossa senhora, eu fico assim, meu Deus, eu amo as obras dele. E fico, sabe, apaixonada.
né? Aí pode ter gente que olha e fala, ai, mas eu não gosto desse tipo de arte. Tudo né? bem? Tudo bem, tá tudo bem, porque todo mundo vai... tipo, a beleza do mundo é essa, você ser diferente, começa daí. Então, nessa pergunta que você me fez, quando alguém me pede para fazer alguma coisa, eu sempre falo isso no final, porque eu faço meio que uma entrevista, umas perguntas. Eu sempre vou falar, eu vou fazer, tá? Só que dentro das minhas perspectivas, Tá. né? Por isso que é difícil, muita gente gosta e pede que eu faça antes um esboço. Pra ver se a pessoa aprova. Ai, que gente Isso. chata. Mas olha, manda para mim. Aí eu até peço para uma menina fazer. Eu falo, me manda algumas referências. Daí eu peço para ela montar uma arte e eu mando para a pessoa. Eu falo, só que você sabe que isso daí é feito por computador, é feito, sabe, são imagens da internet. E quando eu colocar isso na jaqueta e eu fizer a arte, vai ficar diferente, tá? Vai ficar parecido, porém não exatamente igual. É uma referência. É uma referência, né? Agora, quando um cliente olha para mim e fala, olha, faz o que você quiser, aí, obviamente, que aí a criação vai além, né? Pelo brilhinho do seu olho deve ficar até melhor, né? Fica muito legal, E, Riva, e que horas que você viu que isso podia ser um negócio mesmo? Porque às vezes a gente pode pensar, às vezes aparecia uma parede, às vezes pintava uma tela, às vezes aparecia alguém que queria uma jaqueta. Que horas que você viu qual foi a estratégia para isso virar um negócio, assim, de verdade, no sentido de ter periodicidade e, consequentemente, dinheiro em caixa? Isso, foi quando eu resolvi que eu falei, não, eu quero ganhar dinheiro com isso. As pessoas estão pedindo e eu quero ganhar dinheiro com isso. E aí eu tinha um problema, que eu só tinha encomenda de jaqueta no inverno, de maio a agosto. E depois eu não tinha mais nada. Aí começou a entrar a parte empreendedora. Tá, então o que a gente vai fazer depois? Eu posso colocar mala. Eu posso colocar tal coisa. No final, hoje, eu não sei o que foi acontecendo, e eu fui estudando algumas coisas, obviamente, que hoje eu vendo jaqueta até em dezembro, janeiro. Né? O ano inteiro. O ano inteiro. Eu fiz para uma empresa de marketing, eles foram participar daquela feira, que é de... Eu não lembro o nome agora da feira. É uma feira que o povo grande de marketing, tá? E eles me encomendaram 11 jaquetas. Foi para o pessoal da empresa que a equipe toda deles foi vestida com a jaqueta. Eles fizeram um logo, mas foi um logo muito bonito, tá? Tinha o nome da empresa, mas era a arte era uma arte muito bonita. Todos foram com a jaqueta. E aí, qual que era o diferencial? Eles não estavam com uma jaqueta que imprimiu, com uma camiseta, sabe, que você compra aqui na esquina. Todo mundo estava vestido com uma arte. E no final, todo o pessoal que passava no stand deles, eles sortearam uma jaqueta. Se inscrevia e eles sortearam uma jaqueta. E foi muito legal fazer esse trabalho para eles. Foi muito assim... No começo eu fiquei meio assustada, porque eu tinha um prazo curto para entregar 11 jaquetas. O pessoal de marketing né? assim, dona Riva. O pessoal da comunicação, é tudo para ontem. A única coisa que eu falei... uma jaqueta não vai ficar igual a outra. Elas vão ficar todas bem parecidas, mas é engraçado que todo mundo que ia no meu ateliê e olhava na arara, né, uma do lado da outra, todo mundo, nossa, você pintou todas iguais. E eu olhava para as jaquetas e eu achava as diferenças. Todas diferentes. E eu, às vezes, daí uma sobrinha minha até olhou e falou assim, nossa, tia, você pintou, tá tudo muito igual. Eu falei, não, olha essa parte aqui, olha essa parte aqui, olha dessa. Ela falou assim, nossa, assim parece que é diferente. Tinha um padrão. Tinha um padrão. Mas não eram idênticas. O desenho era o mesmo, o nome era o mesmo, porém uma profundidade, um risco, uma iluminação, alguma coisa assim, sempre fica um pouquinho diferente, né? Entendi. E isso que é o legal da arte, de que essa empresa, eles levaram uma arte para essa feira. Supondo que a gente conhecesse alguém que fala sobre como a roupa comunica Ah, a imagem. Isso. Eu diria que essa empresa de marketing conseguiu imprimir, através da imagem, criatividade. Muita E criatividade. E a questão de ser único. Então, o cliente que Isso. passasse ali, nossa, eles estão
eles estão vestindo criatividade. E como chama quando a coisa é única, gente? Tem outro nome. Exclusividade. É isso. Né? Isso, exclusividade. Parece que vive com alguém que faz isso, né? Isso. Gente, ó, peguei aqui o episódio da Mai Fagion, filha da Dona Riva, é o nosso episódio 7. Até quando a capa era antiga. A Mai foi parceira, veio aqui na época do Velho Testamento. Beijo, Mai. Então, e o que é legal agora, principalmente falando dessa parte artística, que hoje em dia, quando a gente fala de inteligência artificial, tudo que você colocar lá vai sair dentro de um padrão. Então, as pessoas acham que, olha, eu vou fazer no marketing aqui, eu quero colocar na minha empresa um cartão assim, assim, assado. Eu quero que você faça um desenho para camiseta para todos os meus funcionários. Hoje, a inteligência artificial vai te entregar tudo isso em segundos. Sim. Tá? Em segundos. Porém, a arte é só um artista que vai te entregar. Então, isso tá migrando muita gente procurando o crochê, hoje tá em alta. Sim. Tá? Tudo que, vamos supor, que a inteligência artificial, ela pode falar, mas ela não vai fazer como um artista, tá? Uma coisa única. Tá. Então, Dona Riva. Gente, desculpa eu parar pra molhar o bico, eu tô com dor de garganta hoje, tá? Vocês não se ofendam, não. Ô, Dona Riva, e como que a senhora fez pra começar a ter empresas, CNPJs como clientes? Então, a senhora buscou, eles que te acharam, como eles é que que foi? me acharam. Geralmente, a ferramenta que eu uso mais, tá? É o Instagram. Tá? É uma das partes que eu vou te falar que pra mim é a mais difícil. É a mais difícil. Por quê? Eu sou artista. Você sabe que as minhas filhas, elas trabalham com internet. E eu ia chegar lá em algum momento. Isso, as duas, né? Tá. E elas me ajudam bastante. Mas eu tenho a dificuldade de gravar um vídeo, gravar um stories, fazer aquela imagem. Tudo hoje você tem que pensar. Você não pode bater uma foto, postou, publicou lá. Não. Tem que ter estratégia. Tem que ter estratégia. E isso é a parte. Gente, eu sou artista. Eu fui fazer, acho que foi uma jaqueta ou a mala, eu não lembro, uma jaqueta, acho que do Tio Patinhas, não lembro. E quando eu comecei a fazer, eu lá com o negócio, gravando e fazendo, eu não conseguia pintar. Começou a me dar um nervoso, eu não conseguia pintar, eu pausava o celular, eu voltava a pintar. Daí eu pegava pintando, eu tinha pausado o celular, ai meu Deus, eu esqueci de gravar. Até que eu falei, não saía. Eu fiquei 3 dias em uma única não saía nem vídeo nem jaqueta. Nem vídeo nem jaqueta. Daí eu falei, chega, tirei. Eu pintei em um dia. Eu concluí tudo em um dia quando eu tirei essa parte. Tenho que me aprimorar nisso? Óbvio que eu tenho que me aprimorar nisso. Tô fazendo algumas outras coisas, algumas outras fotos, tudo. Mas para mim, essa parte é a mais difícil. Mas a maioria dos meus clientes chegam pelo Instagram. E imagino que depois que veio a primeira empresa, vieram outras. Sim. Sempre, assim, você tenta, vai patrocinar, atingir um público, mas eu sou tão ruim com isso. Então vocês têm uma estratégia para atingir empresas, então? Então, não tanto agora, né? Mariva, só não vira tanta assim. Nossa, senão eu fico... Tá bom, senão você vai sair sua orelha. Isso. A mãe vai brigar comigo, essa mãe bonita dela. Então... não muito ainda, tá? Eu tô começando nessa parte de... Corporativa, isso. Porque eu acho que o tempo é complicado, porque ou eu pinto, ou eu planejo o que eu vou fazer, ou eu filmo, ou eu contato empresas. Isso é o problema de, acho que toda pessoa que tem uma empresa, né? Pessoas que têm empresas. Eu sou a empresa. Isso aí é super normal. Vamos abrir um parênteses, falar das meninas. Vamos abrir um parênteses. As duas, elas trabalham como influenciadoras digitais, a Giovana mais do que a Mai tem outro negócio. Ela faz alguns trabalhos também. Mas quando eu conheci a Mai, num evento com várias influenciadoras, e aí uma menina tava reclamando da empresária. Ela, eu não tenho esse problema, quem cuida das minhas coisas é a minha mãe. É isso, sempre. Então é uma artista administradora, né? Isso, porque antes de ser artista, tudo, o meu sonho era ser mãe, tá? Tá, sempre foi. Sempre foi ser mãe, sabe, a família margarina, aquelas coisas. E eu sempre fui aquela mãe extremamente dedicada. Tá? Nunca fui uma mãe que, tipo assim, você vai fazer isso? Não, você vai fazer assim.
Não, elas escolhiam e eu me dedicava a ajudar Dentro do que elas queriam. dentro do que elas queriam, né? Como esse mundo de digital influencer, de fotos, de tudo, não é um mundo muito fácil e elas começaram muito novas, Sim. eu sempre fiz questão de estar junto em tudo. Aprendi muita coisa, vi muita coisa, mas eu sempre tive junto, eu fiz até um curso só para poder estar sempre junto com elas, isso. Sempre junto com elas. Hoje, obviamente, a empresa da Mai já, sabe, ela tá voando sozinha, não tenho mais. Hoje não são mais as minhas filhas, hoje existem 2 empresárias, Sim. tá? E nesse momento, que eu nem sei direito quando que isso aconteceu, eu fiquei meio, e agora? A hora que você viu que elas não precisavam mais de Mais você. de mim. Tá. E foi, eu acho que esse momento que eu comecei a me dedicar muito mais à arte e à minha empresa, Entendi. tá? Porque antes, vamos supor, era uma coisa assim mais amadora. Eu acho que eu dedicava muito mais meu tempo a elas do que a Fagiarte, que é a minha empresa. Aproveitando que é semana de Dia das Mães, é a sua principal obra? Acho que até o olhinho dela brilhando. As meninas são 2 meninas muito bonitas, São. muito estudiosas, que trabalham muito, que não tem medo de se jogar no mundo. Sim. Como que é essa satisfação, assim? Eu acho que eu fiz um trabalho bem feito. Eu acho que eu fiz um trabalho bem feito. Não falando das outras mães, eu acho que só o fato de você ser mãe já é um trabalho, e cada um tem a sua história. Hoje eu agradeço muito a Deus, agradeço ao Marco, ao meu marido, que me ajudou muito dando esse suporte financeiro para eu poder me dedicar 100% a ser mãe. Quer dizer, não foi só ser mãe, Sim. né? Eu tinha sempre algumas mas era a coisas sua atividade assim. principal. Você não Era a minha precisava atividade principal. abrir mão da formação, do caráter. E aqui, às Isso. vezes, as pessoas pensam que é só sobre ensinar o que é certo e o que é errado. Mas Não. sobre formar a autoestima, ensinar a Isso. desenvolver uma determinada linha de raciocínio. Enxergar quando tá acontecendo alguma coisa, você fala, não tá certo isso, por que que tá assim? É muito difícil ser mãe. Ao mesmo tempo que é tudo normal e vai acontecendo, é difícil, porque a gente se cobra muito. Sim, E acaba cobrando deles. sim. Você entendeu? Eu cometi, obviamente, muitos erros, né? De tentar fazer demais e acabar... Mas um trabalho integral. 7x7, 365 dias por ano, não tem como não errar, né? Não errar. E assim foi. E no final, eu falo que a gente não é só uma família, a gente é um time. Nós 4, né? É um time bem forte, onde um sempre tá ajudando o outro. Eu postei até um stories domingo agora, onde a Giovana tá em Chicago, a Maísa tava com o Rodrigo. Com o namorado da Mai viajando, eu vi esse story. E eu com o Marco em casa. Aí a gente falando os 3... Na chamada sempre, de vídeo. Na chamada de vídeo, sempre conectados. Eu acho que isso é extremamente importante. E quando alguém tem um grande problema, todo mundo para ajudar. Porque nós somos um time. E se um cair, sabe, tem que chegar todo mundo junto. Pra correr pelo que caiu. Você entendeu? Entendi. E assim eu acho que vai ficando fácil para todo mundo. Tanto para mim, quanto para o Marco, para a Maísa, para a Giovana e para quem chegar de fora também. E como que é a sensação, assim, você que se dedicou tanto a elas, quando elas falam, mãe, não é assim, mãe, deixa que eu te ajudo, mãe, eu vou te ajudar a resolver. Falar assim, enfim, né, as benesses da maternidade dando retorno. Não é tão fácil, obviamente, porque você quando sai de uma parte em que você está ensinando para aprender, se bem que eu sou muito aberta a isso, e hoje eu acho que eu aprendo muito mais, tá? Eu já ensinei bastante quando elas eram pequenas, e hoje eu aprendo muito mais com elas, certo? Tanto é que quando eu vim aqui, a Maísa me deu uma lista do que eu precisava fazer, de como eu fazer, do que... Ela falou, mãe, vai lá, relaxa, as meninas são uns amores. Ela falou assim, é só você falar o que você faz, o jeito que foi, que já tá perfeito, né? Obrigada pelas recomendações, mas você recomenda sua mãe, né? Muito obrigada. Eu tenho que confiar pra mandar a mãe da gente, né? A minha, eu sou hiper cuidadosa. Você é chata pra você não fazer nada. Eu falo, mas você não pode ir em qualquer lugar. Você é minha mãe, entendeu? Tá vendo? E, assim, hoje, você que já foi empresária delas, já atuou aí, e hoje você fala, hoje elas são 2 empresárias e você é outra. Tem alguma coisa que você vê em comum no jeito que vocês 3 trabalham?
Eu acho que é dedicação, né? Eu acho que é aquela dedicação. Tanto a Maísa quanto a Giovana, quando elas estão envolvidas com um trabalho, elas são 100% aquele trabalho, tá? E eu acho que isso que faz parte do sucesso que as duas têm na trajetória delas, né? Elas são muito focadas, não aceitam um mais ou menos, tá? Eu nunca aceitei um mais ou menos como mãe. Quando eu estava fazendo as coisas para elas, tudo sempre tinha que ser perfeito, que nunca foi perfeito, tá? Mas a gente fazia o nosso melhor. E hoje eu vejo muito isso nelas. Isso traz alguns problemas, porque você traz uma ansiedade, um excesso de perfeição, algumas coisas. Uma cobrança em excesso. Uma cobrança em excesso, que eu acho que nessa parte eu errei um pouco. Mas, o seu erro foi esse, senão elas seriam perfeitas. Eu também sempre fui de me cobrar muito, de, sabe, exigir muito. E hoje eu faço o caminho contrário, tá? Baixar a pressão. Vai com calma. Tá tudo bem. Aconteceu isso, aquilo. Tá tudo bem. Mas calma. Você já tá numa etapa que você consegue se olhar no espelho e falar, Riva, calma. Calma. Tudo bem, calma. Isso. Calma. Sim, são 11 jaquetas, sim. o prazo é curto, mas calma. Calma, né? Hoje eu acho que eu tô mais assim, tranquila nesse sentido. Não abraço mais o mundo. Hoje eu sei toda a minha limitação. Hoje eu faço mais uma coisa artística, não tanto comercial, tá? Entendi. Uma coisa assim, sem tanta cobrança pela parte financeira. E teve algum momento que você passou algum perrengue que você possa compartilhar? Porque geralmente as pessoas só contam um lado bom. E o que eu acho que a lição mesmo a gente aprende quando a gente vê o problema. Sim, sim. Conta pra gente, Riva. Bom, eu fiz uma vez uma jaqueta, tá? E eu tava na metade, eu tinha prazo para entregar, faltava 2 dias para entregar. Eu olhei para aquela jaqueta e me bateu um pânico. Aquilo tava horrível. Aquilo tava medonho. Aquilo não tinha nada a ver com o que o cliente... Eu não sei aonde eu tava com a cabeça quando eu fiz aquilo. As cores não combinavam, nada combinava com nada. Faltava 2 dias para entregar. Aí você recomeçou. Aí, o que eu fiz? Porque eu sou muito crítica comigo. Aí eu comecei a perguntar. E aí, o que você acha? Não. Você perguntou pra quem? Pro pessoal da sua casa? Isso. Tá bom. Não, E eu já tava com aquele... mas era um aperto no peito. Eu sei que eu fui. Peguei uma jaqueta. Eu tinha que entregar em 2 dias. E tem a secagem. Não é algo fácil assim só de pintar. Porque eu faço um trabalho que eu uso tinta, secador, spray. Eu vou colocando, E aí e tudo depende de uma secagem. Tem que secar uma parte para você colocar a outra. Olha, menina, eu sei que eu peguei uma outra jaqueta do zero. Mas baixou uma artista em mim. E eu acho que eu fiz uma das jaquetas mais bonitas. E eu entreguei no prazo. Isso é complicado. Eu sou jornalista e às vezes durante muito tempo, quando eu trabalhava em jornal, em TV, você não tem tempo, você tem que ir, tem que ir entregando. E aí, às vezes, tipo assim, um texto de 2 páginas. A hora que eu via, eu tinha feito, sei lá, 1h30, 2 horas. Tá. Aí o meu cérebro, ele ficava com essa informação. Aí, às vezes, eu tinha 2 semanas pra escrever determinado também outro texto de 2 páginas. Aí meu cérebro ficava, mas a gente faz em 2 horas, não vou fazer isso agora. Vamos fazer isso agora. A procrastinação. Aí chegava um momento que eu me via suando, falando, gente, por que eu não comecei a fazer isso antes? Aí sabe que é pior, a hora que eu entrego, as pessoas, nossa, ficou incrível. Mas quem nunca faz isso? Aí eu falo, vocês estão me educando mal, pessoal. Não é? Ficou ruim pra eu ficar com essa informação. Hoje eu não faço mais isso, por quê? Né? A pressão que eu colocava em mim era tão grande, às vezes eu punha uma jaqueta que eu começava a fazer 2, 3. Eu tenho um TDAH em nível altíssimo. Sério? Tenho. E eu começava a fazer 3 coisas ao mesmo tempo. E aí começava a me dar a falta de organização, a procrastinação. E o seu ateliê fica em casa? Então, hoje eu tenho um ateliê fora, tá? Mas antes ele era em casa. Aí já era. Aí era uma das coisas que não dava certo, né? Uma por quê? Eu manchava tudo, tá? Eu troquei o piso. Destruí a casa. Eu troquei o piso do meu quintal.
Eu tenho até hoje, se alguém for na minha casa, a minha cortina, que é branca, tem uma mancha preta, porque eu abri um negócio de tinta, a tinta deu um mortal, bateu no chão e voou toda a tinta preta, assim, na cortina. Sim. Isso já fazem alguns anos, tá? Essa cortina tá lá até hoje, né? As minhas roupas eu nem vou falar. Meu marido às vezes vê, você manchou essa roupa também? Eu falo, também ótimo. Eu falo assim, eu sou artista, minhas roupas todas vão estar manchadas de tinta, né? Então, eram coisas que sempre vão acontecendo. Agora, perrengues, eu comecei a ter muitos perrengues de procrastinar e deixar para a última hora. Mas ficava bom no final. Hoje, sempre, sempre todo isso mundo... Péssimo. Isso é tão difícil de você educar um procrastinador que dá certo. Isso, que dá certo, né? Aí, hoje, eu tento, né? Principalmente quando entra a época que entra várias coisas ao mesmo tempo, eu tento me planejar, fazer antes do prazo limite, porque às vezes, assim, eu já tinha viagens que eu tinha para fazer e eu procrastinei. E não foi viajar. Você entendeu? E aí tudo fica muito corrido, fica desesperador. E no final a gente se sente mal pra caramba. E eu faço terapia para entender que eu não preciso me desesperar, eu não preciso fazer isso comigo. Né? Eu também penso assim. E porque chegou uma época que a minha arte, o meu trabalho virou um sofrimento. Aí não, né? Tá? Eu punha um negócio lá e eu enrolava e aquilo começava a sofrer, né? Daí todo artista dá um piti. Foi quando eu guardei tudo e falei, não faço mais nada porque eu estou sofrendo, né? Até meu marido uma vez virou para mim e falou assim, você tá mais sofrendo do que pintando, do que se agradando. Do que sendo feliz e ganhando dinheiro. Foi quando eu parei, eu acho que eu parei uns 3 meses. Aí eu arrumei o ateliê, falei, não, vou levar para lá. E aí tudo começou a acontecer. Porque daí, quando você tá focada em algo, você não parava para atender uma porta, não parava para fazer um almoço, para pôr uma roupa no varal. Porque cada vez que eu parava para fazer alguma coisa, eu levava quase um dia para voltar. Porque o TDAH, uma coisa vai puxando a outra, uma coisa vai puxando a outra, e eu ficava patinando nessa procrastinação. Então, a melhor coisa que eu fiz foi fazer o ateliê. Dona Riva, e tem uma pergunta que a Ari mandou um monte de pergunta, tá, gente? Ela não está aqui em corpo presente, mas em conteúdo presente ela está. E como que você vê esse movimento do qual você faz parte, das marcas querendo se conectar com a sociedade através de cultura e de arte? Eu acho extremamente importante. Eu acho importante porque arte é uma coisa, Paloma, que não é agora, eu vou ser artista. Desde a época das cavernas, sim, as pessoas já se comunicavam com arte, tá? A arte cura, a arte comunica, a arte transforma. Ela está em tudo, você entendeu? E eu acho que isso hoje é extremamente importante, não só como buscar os artistas que já estão aqui, né, fazendo todo um trabalho e levando a arte deles e já engajados, como os que vão começar e os que estão começando, né? Um incentivo, eu acho que um pecado as escolas que não incentivam a arte, né? Porque eu tive muita dificuldade com português, matemática, e teve uma pessoa que falou para minha mãe quando eu era criança, falou assim, investe nela em arte, né? Minha mãe me contou isso essa semana, falou assim, ela tem muita coisa, acho que era uma psicóloga até da escola, falou, investe nisso, né? Então você ter um olhar assim voltado às vezes para um filho em alguma coisa e deixar ele livre para se conectar com essa arte, tanto em música, quanto em desenhos, quanto em apresentações, em várias coisas, né? Mas eu acho que a arte, ela relaxa, ela te tira até para uma pessoa, trabalha no negócio financeiro, trabalha com coisas pesadas, um médico que está sempre naquela pressão. Se ele pegar um final de semana, for pintar um quadro, a Maísa faz isso em casa. A Maísa ela pega de vez em quando, uma vez a cada 2, 3 meses, e acho que quando a gente começa a ficar muito assim em casa,
Ela, não, hoje vai ser o dia da arte. Ela prepara aquela mesa, ela é uma fofa, né? Sim. Ela prepara aquela mesa, ela e a Giovana fazem isso. Colocam uns quadros, colocam tinta, um vinho, põe música, e aí a gente senta... E vocês estão pintando? E pinta um quadro. Que quadro? Qualquer coisa. Os quadros, depois ela ainda põe no Instagram delas qual que ficou mais bonito. O pessoal morre de rir com os quadros do pai dela, né? Mas vira um momento, você entendeu? Vira um momento bem relaxante. Você quebra aquela rotina com a arte. Você disse que a arte comunica. O que a sua arte comunica, Riva? Ai, a minha arte comunica muita coisa. A minha arte comunica beleza, bem-estar. A minha arte comunica a história de quem está vestindo. Você entendeu? A minha arte comunica o que a pessoa que comprou aquela jaqueta, né? Que eu tive muitas jaquetas que as pessoas compram para dar de presente, comunica o amor daquela pessoa, né? Teve uma história de uma moça que ela pediu para o marido dela e ela colocou os filhos, ela colocou os cachorrinhos, ela colocou o time, mas ela comunicou de uma maneira, você entendeu? Que todo mundo que conhece ele, de bater o olho naquela jaqueta, estava comunicando lá o amor que essa pessoa sentia por ele, né? Então eu acho muito bacana, acho muito legal isso, né? Os artistas também que pedem uma jaqueta, que eles vão para um show, alguma coisa, ele está comunicando a personalidade dele ali. Ele está demonstrando, tanto é que é pedido, olha, assim, assado, coloca. Então você vai... Tudo é uma comunicação. Né? Eu acho que a sua arte carrega muito amor, né? Carrega, né? E o que, assim, mais me fez falar, meu Deus, eu sou uma artista, é a emoção de quem recebe. O feedback de algumas pessoas. A comoção que provoca. De algumas pessoas, tá. Né? Eu fiz uma jaqueta há pouco tempo para uma influencer e ela é Uber, tá? E ela conta história dirigindo e ela é muito, assim, ela tem bastante seguidor, ela é bem influente. E eu fiz uma jaqueta para ela e mandei. E ela gravou um stories que me fez parar para pensar, tá? E ela estava emocionada. Ela falou, gente... Ela colocou aqui, porque eu coloquei o carro dela, eu coloquei o cachorrinho dela, eu coloquei o outro cachorrinho que já tinha morrido dentro desse carro, eu coloquei as frases que ela usa, eu coloquei as cores LGBT, eu coloquei tudo que representava ela. Quando ela abriu aquilo, foi uma surpresa tão grande, a emoção dela, o jeito que ela falou, que eu falei, nossa, ela tá falando, porque eu sou super fã dela, e quando alguém que você é muito fã fala de alguma coisa que você fez, eu falei, caramba, é sério que ela tá falando isso da minha arte? Aí eu fiquei me sentindo, você entendeu? Eu fiquei me sentindo. E eu achei muito legal que esses feedbacks é o que faz valer a pena. Essa comunicação, isso faz valer a pena. Bom, quer falar um pouquinho da sua técnica? Então, a gente acabou que não falou, tá quase acabando a entrevista. Então, eu tenho uma, assim, não tenho uma técnica básica, tá? Eu gosto muito do realismo, tá? Mas arte pop, não vamos falar em tipos de arte. Eu uso de tudo. Eu uso desde secador de cabelo, eu uso pincel, eu uso tinta jogada, eu uso respingos, eu uso spray, eu uso tudo que eu acho que vai ficar legal para compor aquela ideia que eu tenho na cabeça. Essa você fez pra você? Essa daqui e todas as minhas artes têm nome, tá? Tem. Você batiza? Batizo minhas... Eu vi que você foi numa exposição, que você foi expor. Sim. Aí a mãe postou uma story assim, quem será que é a filha favorita? O nome da arte era Giovana. É porque assim, né? Nessa exposição, eu precisava entregar duas artes, né? 2 obras que eu coloquei num quadro, tá? Eu coloquei a jaqueta num quadro. Tanto ela pode estar presa num quadro, ela pode decorar sua parede, como ela pode também vestir. Você entendeu? E aí, eu quis criar alguma coisa, a Giovana tinha ido viajar, e eu falei e a Maísa falou, não, mãe, ela que me falou, faz a Giovana. E aí eu fiz aquela arte,
E depois ficou fazendo bullying com você. Depois ela ficou na fazendo internet. bullying, né? Entendi. Mas entendi. ela foi nessa exposição vestida com a jaqueta que eu fiz pra ela. Maísa, né? A bolsa que ela usou, porque eu entrego as minhas jaquetas numa lata de tinta. Que legal! Numa lata de tinta customizada da Fagiarte. E ela usou essa lata como bolsa no dia da exposição. Nossa, tudo pra criar uma imagem. A Mai, ela Isso. fala disso, tá, gente? Ela trabalha com Confiram o isso. episódio, sigam a Mai, Dicas Preciosas. Bom, a gente já tá quase acabando. Que conselho você daria, pergunta da Ari também, para mulheres que têm talento artístico, mas ainda não tiveram coragem de transformar isso num negócio? Começa. Monta um Instagram, um TikTok. Você não vai ter seguidor nenhum. Não importa que você não tenha seguidor. Faz alguma coisa, faz uma arte, dá de presente para alguém. Olha, se alguém falar alguma coisa, pergunta para a pessoa que você mais gosta, que você confia. Pede para essa pessoa criticar, mas no bom sentido. Olha, o que eu posso melhorar isso daqui? E aceitar aquilo e ir transformando, e ir treinando. A arte também é uma mão treinada. Além de toda a intuição que você tem, de toda a visão, o treino é muito importante, né? E começa e não espera. Eu tô vendo aqui, ela é a... Vocês conhecem Sandy Júnior? Uhum. Você sabe que a mãe deles é uma fofa, né? Sim, Eu acho a Noeli. Você é a Noeli das meninas. Que legal. Bom, a gente tá chegando no final da entrevista. Aí tem 3 perguntas que a gente faz pra todo mundo que vem aqui, tá? Qual é o seu maior antagonista? Porque todo protagonista tem o seu antagonista. Todo Tom tem o seu Jerry. Você já falou que você teve um problema sério com procrastinação. Sim. Que fez até você parar o negócio. Você falou também da dificuldade de alimentar as redes sociais, que é o que tem que fazer hoje em dia, mas que é uma dificuldade. Tem alguma outra coisa? Eu acredito que seja a minha crítica comigo mesmo. Autocrítica. Eu acho que ela até hoje foi uma das coisas que mais me segurou. Por isso que eu falo para as pessoas, comecem. Porque a minha insegurança foi o que me brecou até hoje. Eu podia ter feito muita coisa antes. Aí o tempo não volta, né? Né? Pois é. E qual foi o seu plot twist? Aquele momento que você tomou uma decisão, você tinha dois caminhos pra escolher um e esse caminho mudou sua vida pra sempre. Eu acho que foi quando eu decidi seguir com as jaquetas e fazer disso um negócio. Tá. E pra finalizar, naquela câmera ali, que é a sua, qual é o recado que você deixa pras protagonistas que estão acompanhando a gente agora? As protagonistas são fantásticas, você entendeu? Eu me inspiro muito nelas. Mas eu acho que, assim, só o fato de você ser mulher, tá empreendendo, porque geralmente a maioria das mulheres tem casa, família, filhos, tem tudo. E você tá empreendendo, segue em frente e faz o seu melhor e se dedica. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Maravilhosa, Dona Riva! Obrigada. Muito. Eu fiquei chamando ela de Dona Riva, gente. Dona Riva, mas todo mundo me chama de Dona Riva. Não, só pra vocês saberem, eu não conhecia a Dona Riva. Já tem 1 ano essa história. Mas sempre acompanhando a Mai e os stories da Mai, ela com os pais dela e tal, não sei o que lá. Um dia estou eu no mercado. Ela e o esposo no Hortifruti, acho que escolhendo um suco, alguma coisa assim. Lá no Tem Mais, vocês são os pais da Mai! E eles tomaram um susto. E eu fui lá cumprimentar. Aí quando a gente tava negociando a entrevista, que eu falei com a Mai passou o contato da mãe dela, eu falei, oi, tudo bem? Eu sou aquela doida que gritou você. Eu morri de rir. Aí ela falou, eu lembro. Eu falei, eu sei que eu sou inesquecível. E é mesmo, tem uma energia maravilhosa. Ai, obrigada. Dona Riva, como que as pessoas acham você nas redes sociais? @Fagiarte. 2 Gs, né? 2 Gs e N. E o seu? Fagiarte. E isso. o seu, pessoal? Quiser acompanhar. O meu é Riva Fagion. Eu também posto algumas coisas, mas pouco. É o mais pessoal, mas também é aberto. Mas a gente sabe que em breve ela vai postar mais, né? Vou postar mais. É que assim, geralmente o que eu posto na Fagiarte, eu compartilho nos stories do Riva Fagion, né? Mas lá você vai encontrar bastante a rotina coisa. deles também, que eles são uma família muito linda de acompanhar. Parabéns obrigada, pela família. Obrigada. Viu? Bom, obrigada, Dona Riva. Esse episódio é um oferecimento Hubcom,
Estrutura completa com equipamentos de ponta, múltiplos cenários dinâmicos. No Hubcom, você conta com serviços de criação publicitária, assessoria de imprensa e produção audiovisual. Essa luz maravilhosa, esse corte de câmera, o áudio perfeito, tudo é a Hubcom que faz. Tire o seu projeto do papel, fale com a gente e não deixe de seguir protagonistas.podcast no Instagram. Se você chegou até aqui, não deixe de compartilhar esse episódio riquíssimo. A gente tá aqui com o exemplo de uma mulher que foi atrás de ter o negócio dela depois de ter as filhas criadas. Isso. Então, com certeza, você conhece alguém que tá precisando desse tipo de inspiração e de exemplo. Porque palavra a gente escuta, né? Exemplo arrasta. E não deixe de chamar a gente no Instagram se você quiser vir pra cá também. É um caminho. Semana que vem eu volto. Espero que com a minha amiga Ari Lobo. E a gente se vê semana que vem. Beijo! Protagonistas, um podcast apresentado por Ariane Lobo e Paloma Mina. Aqui você vai ouvir histórias reais de empreendedorismo e todos os perrengues que fazem parte dessa jornada. Um espaço onde o sucesso vai além do próprio negócio. Protagonizar as nossas histórias é o que a gente busca. Vem com a gente se inspirar?